Bom dia pessoal aqui do canal Raiane Ravi, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? Gente do céu, a coisa não tá de brincadeira não, viu? A causa é séria. E aí pessoal, como é que vocês estão? A segunda-feira aí abençoada para todos nós, né? Que Deus abençoe cada um. Cuidado para não se machucar, calça o sandália. Cada um da nossa família, né? Hoje a minha neta está completando 15 anos, é uma data muito especial, uma data maravilhosa. Quando um adolescente completa 15 anos, é uma data que eu acho muito linda, é um aninho, 15 anos, né? E eu, na época, eu nunca pude fazer aniversário da minha filha de 15 anos, né? Que eu achava uma coisa muito linda, né? O único aniversário que a gente fez da Rayane, acho que foi a despedida, né? Que foi o pai dela fez um aniversário muito lindo, gente. Acho que ali foi o primeiro e último aniversário que a gente fez, pôde comemorar da Rayane. Muito lindo mesmo, né? Foi lindo demais. Na época ele trabalhava, né? Ele convidou uns amigos dele de Lafayette, amiga. Né? Foi uma coisa linda, foi inesperável. O aniversário dela foi muito lindo mesmo. Ela saiu para casa de Laura, ela não sabia, né? Só nós que sabíamos em casa. Então, quando ela chegou, ela foi surpreendida com um bolo muito lindo. Foi 15 anos, não foi nada aquele aniversário de Rayane? Hã? Foi, de 15 anos, que eu me confundo. Foi, de 15 anos mesmo. Foi lindo demais o bolo dela, muito lindo. Teve os amigos dela, né? Ele convidou os amigos dela, tudo direitinho, né? Aquele aniversário dela ficou pra história, né? É muito gratificante para os pais e para as mães quando a gente pode, sabe, quando o filho da gente completa 15 anos, pode fazer, né? Assim, nossa Deus, eu fiquei muito feliz nesse dia, fiquei muito emocionada, né? Mas jamais sabia que aquilo ali ia ser o primeiro e último aniversário da minha filha. Jamais, a gente mãe, né? Então, hoje Ana completou 15 anos e hoje isso aí mexeu muito comigo, porque Ana foi minha primeira neta, né? Eu tive Nara com 15 anos de idade e Nara depois Nara foi crescendo, quando completou uma certa idade, Nara começou a pessoa e engravidou e teve Ana. Então era assim, quando eu completei 15, que eu tive Nara, eu não tive minha juventude, gente. Eu fui abusada, né? Não pode nem falar essas palavras para o YouTube não cortar, né? E tive minha juventude perdida, né? Porque fui mãe muito nova, sem saber de nada, né? Com 15 anos de idade, né? Minha mãe me ensinou, como eu já falei aqui para vocês, o primeiro banho que eu tive que dar de Sinara, né? Sem saber de nada, né? Abusada por um, abusada por outro, não é questão abusada por outras coisas não, gente. É abusada com palavras que você não sabe ser. Você tem que fazer isso, aquilo outro, sem saber lavar fralda, não existia fralda descartável, né? Então, eu sou muito grata a Deus saber disso, que ela completou 15 anos, e graças a Deus, né, não aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Rayane e com a Raíssa, né, porque é muito duro, a gente sabe que a gente tem um filho adolescente, principalmente a gente que não tem marido, como não tem uma pessoa do lado, para estar educando, para estar falando isso, aquilo, outro na nossa cabeça. Graças a Deus, gente. Como eu já falei, falo para vocês, né? Eu fui viúva também nova, muito nova. Fiquei com 3 filhos pequenos, né? Que era a Sinara, a Sayonara e o Emerson. Depois me envolvi em outro relacionamento que tive a Ana Laura e o Davi, né? E depois foi mais outras coisas também, né? Então, assim, querendo ou não, a gente sempre estamos só. Então, graças a Deus, minhas filhas não têm vício nenhum. O único vício que tem é que esses negócios de tatuagem, às vezes as pessoas julgam as pessoas pela aparência, né? Mas graças a Deus, não. A Sinara não tem vício de bebida, não tem de cigarro, não tem vício de nada. A Sayonara também é a mesma coisa. A Sayonara, quando era mais jovem, né? Assim como aconteceu o que aconteceu com ela ainda
bebia, mas não era beber para cair no chão, era civilizadamente, né? E porque você sabe que hoje em dia, quando uma mãe cria os seus filhos sem um acompanhante, aí as coisas é pior, né? E a gente vê muito casos de adolescentes, né, na juventude, engravida, deixa para os pais, abandona, essas coisas e outras. Então, graças a Deus, eu, né, não tive um bom estudo, né, não tive um bom trabalho, né, sofri muito, como eu já falei para vocês, eu sofria muito na mão do meu companheiro que Deus levou ele. Peraí, viu? Então, gente, voltando ao assunto de novo, né, foi a coisa muito rápida na minha vida, né? Foi uma coisa muito rápida, né? Eu jovem, fiquei jovem também, muito jovem, viúva, né? Eu fiquei um tempão dentro da minha casa, depois não soube ficar preservada, fui andar à toa, né? Andar à toa, como se diz a palavra. Não soube ficar dentro da minha casa, porque se eu estivesse dentro da minha casa também não tinha me enchido de filho, mas também não estou questionando porque tive meus filhos são uma bênção na minha vida, né? Graças a Deus, né? Mas assim, a gente quando tem muito filho no Nordeste, a gente sofre muito. Então eu passei por muita dificuldade, eu não tinha onde morar, né? É, tinha dias que a gente dormia com fome, acordava com fome, e morava em casa de pessoas que toda hora estava botando a gente para fora, que a gente não tinha uma moradia. Quando minha mãe começou a trabalhar, minha mãe engravidou também, teve um menininho pequenininho e mãe não cuidava dele, quem cuidava dele era eu, né? Então, assim, ele chegou a falecer com 11 meses de idade, né? Que ele teve um probleminha na urina, não sei como foi aquilo, mas Deus levou ele, minha mãe também não saiu do trabalho. Aí nesse negócio do trabalho foi que minha mãe foi arrumando umas casas na Coab na época, foi que a gente foi ficando ali, mas também uma hora estava, outra hora não estava. Uma coisa que sempre a gente estava ficando sem ter moradia, né, gente? Aí pronto, gente. Aí uma coisa atrai a outra, né? E a gente deve botar a história assim até do final para ver onde foi que a gente errou, onde foi que a gente não errou, porque às vezes a gente. Tudo hoje aqui a gente sofre é consequência que a gente passa no passado. Se tudo de bom que você fizer na vida, né? Ali Deus vai, trabalhando na sua vida, né? Mas se você começar do erro, você começa no erro ali. Aí você vai terminar sua vida no erro? Não existe. Você tem que pensar direitinho, você tem que fazer o possível para você viver na melhor, né? Então ali, como eu fiquei viúva, né? Eu comecei a sair. E bebida, coisas que não devia, né? Então, quando minha filha foi ficando para adolescente, mocinha, assim, nada de sayonara, e aí foi que eu fiz, botei minha cabeça para funcionar. Não quero isso para minha vida, não quero isso para minhas filhas, né? Que minha filha vem naquela situação no outro dia que amanhecia com a cara de ressaca, vergonha das minhas filhas, começava a chorar no outro dia, arrependida daquilo ali. Então isso aí não tem futuro para ninguém. Então quando eu decidi. Pronto, acabou-se aquilo ali. Então aquela história ali velha, ruim, sofrimento, bebida, mundo, ficou para trás na minha vida, né? Aí a gente decide o quê? Conhecer uma pessoa, ter outro relacionamento, aí vem duas filhas lindas, maravilhosas, que é a Rayane e a Raíssa, né? E primeiramente eu tive uma gravidez que Jesus também levou, que era o Rian, né? Ele era todo perfeitinho, mas Deus levou. Tive esse aborto, não fui para o hospital, fiquei dentro da minha casa, que às vezes as consequências hoje que a gente passa é por conta disso, né? Que a pessoa quando tem uma coisa dessa tem que procurar o médico, não procurei, né? Fiquei dentro da minha casa. Então a gente pensa que é uma coisa e é outra, entendeu? Então, se hoje eu estou nessa situação, é porque foi eu que procurei. Eu não posso culpar você, nem você, nem você, nem você. Não, eu não posso culpar ninguém. Tenho que culpar a mim mesmo, porque foi eu que procurei, foi eu que quebrei a cara várias vezes. Então a gente não devemos continuar no erro por tanto tempo, não é isso? Então, assim, gente, aconteceu uns fatos aí em Delmiro Gouveia, que quem é de Delmiro Gouveia sabe o que, é que eu tô falando, né? Do caso que aconteceu antes de ontem, né? Foi o caso da pessoa ficar de cabeça
perturbada, né? Que duas pessoas que se vão, né? Por conta de que ciúme, briga, essas coisas todas, né? Então, gente, a gente tem que pensar muito bem. Tem que pensar muito bem, tem que saber trabalhar no psicológico da gente, porque quando a coisa vê que não tá dando certo, não tá dando certo. É muito caso que vem acontecendo com as mulheres, né? As mulheres só que sofrem, as mulheres só que perdem, né? E os filhos da gente ficam na mão dos outros, não é isso? Os outros que vão cuidar, né? E a gente, as mulheres, devemos o quê? Se unir mais e se defender dessas coisas ruins que estão acontecendo no mundo, né? É muita coisa mesmo, gente. Ultimamente, só as mulheres que estão sofrendo. Eu tenho um site no meu Instagram que é muita coisa que é da cidade lá onde eu moro. Cada dia que você entra naquele programa, você só vê isso. Que uma mulher se foi, outra mulher se foi, outra mulher se foi. Minha gente, onde é que a gente vai parar com tanta violência contra as mulheres, né? Meu filho perto dela, me dê ela aqui, bota ela aqui no meu colo. Então, gente, é triste uma coisa dessa. Então, hoje não era para me falar sobre isso, mas uma coisa trai a outra. Se você já começa o erro desde o começo, você não pode persistir no erro até o final. Você tem que saber o que é que você está fazendo, né? Sofrido para a família mas se a pessoa está ali naquele sofrimento o tempo todinho, tem que tomar uma atitude antes que aconteça o pior, né? Tem que tomar providência antes que aconteça o pior. Não é obrigado você viver naquela situação pro resto da vida, não. Né? Então, galera, hoje eu só vim só mesmo desabafar com vocês, para vocês saberem um pouquinho só do que já aconteceu comigo. E isso aqui não é nem o começo, isso aqui não é nem o começo, isso é só chá pequeno, café pequeno, né, que aconteceu comigo na minha vida, né? Mas, como eu já falei e falo para vocês, eu tenho um Deus maravilhoso na minha vida, né? Eu tenho um Deus que me protege sempre e tenho uma mãe que ora por mim 24 horas, você pode ter certeza que a minha mãe não dorme. Se ela dormir várias horinhas, de manhãzinha ela está de pé, orando e pedindo pela vida dos seus filhos e dos seus netos. Tá bem? Tá sabendo, gente? Disso aí ninguém não sabe, né? Mas essa é a realidade. Eu tenho uma mãe que não dorme. Ela ora 24 horas, guardando a gente de tudo que é ruim, né? Então, eu só tenho que só agradecer por ela existir ainda na minha vida, né? Eu sofro muito mesmo, porque não tenho condições de dar uma vida melhor para ela, não tenho condições de dar uma casa a ela, né? Que ela sonha muito com a casa dela, né? Ela queria muito ficar naquela casa, mas infelizmente, como eu já falei, falo para vocês, a gente não manda na justiça, quem manda na justiça são elas mesmas. Então, se não foi para ser, não é, né? Então, toda vez, às vezes, quando ela liga o telefone, eu já não quero nem atender, sabe por quê? Porque o assunto dela só é aquela casa, entendeu? Ela não tem outro assunto na cabecinha dela a não ser aquela casa, né? Onde é que um ser humano vai tirar 150 mil para comprar uma casa daquela, gente? Que ela botou na cabeça que tem, que vai comprar, que vai ser dela, que vai mandar reformar, que vai mandar ligar energia, que vai fazer isso, aquilo, outro. Vocês pensem bem o que é que eu passo. Vocês pensem bem o que é que eu estou passando. Às vezes esses tempos que Josa passou aqui, ela achou até que eu não queria mais ligar para ela, mas não é. Conta de que o assunto só é esse. Então, não quero estar misturando uma coisa com a outra, entendeu? Então, um abraço para todos vocês. Muito obrigada de coração por estar sempre aqui comigo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que Deus dê força a essa família que perdeu dois entes queridos lá em Alagoas, né? Que Deus dê muita força mesmo, porque só quem sabe é quem perde, né? Para um pai e para uma mãe, perder um filho, né? É doído, mas a mãe sofre mais nessa jogada aí, a mãe sofre mais, porque não é brinquedo não, viu, gente? Então, eu sou mais grata a Deus agora, né? Por minha neta completar 15 anos, graças a Deus, né? E tá nos estudos, tá estudando e vai continuar estudando em nome do Senhor Jesus, né? Porque, ó, aqui.
Aqui é o quê? Aqui é o quê? É os anjos que veio para consolar a vovó. Aqui é os anjos, gente, que veio para consolar a vovó. As coisas mais basta assim com a vovó tava falando assim, batendo. Entendeu, gente? E é isso aí, tá bom? Muito obrigado, ó. Um beijo, que Deus ilumine cada um de vocês. Que Deus saiba abrir mais a mente das mulheres, de nós mulheres, né? Não devemos ser tão pisada, humilhada, né? Devemos ser mais nós, amar mesmo nós. Se nós não amar a gente, ninguém vai amar não, gente. Pense nisso direitinho. É isso, então, ó. Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo aqui no canal. Rayane e Ravi. Que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus ilumine a cada um adolescente hoje que está completando 15 anos, que é uma data muito especial. Tchau, gente. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tu vai sair hoje, eu tô gravando um vídeo pra você ir pra internet. Amiga, olha os matos. Olha, tão lindo. Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar, vamos dançar! Ó, tem os matos. Eu vou mostrar como é a minha casa. A minha casa, não, aqui é a frente da minha casa. Aqui tem umas folhas de venenos. Tô brincando, gente. Aqui é a folha de Deus. Ai, 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 que piano doido. Aqui tem a planta, né? A planta do anjo. Planta do anjo. Tem uma árvore aqui. A minha casa. Bonitinha. E tem esses martinhos aqui, ó. Tem também aquilo, igual aquele. Tem essa rabaninha aqui. O quê? Não sei. E também tem isso aqui, ó. Amiga, meu Deus de baixo. Tá gravando você tá bem internet? Ó, tá internet, tá? Ó.